ir lá no outro quarto. Boa noite, pessoal. Vamos tentar de novo. Eu tentei começar aqui pela sala, não deu certo. Talvez eu tenha que mudar de local para transmitir o vídeo para vocês, tá bom? Vamos seguir o público, certo? Aí, agora tá compartilhando o vídeo aqui, tá, gente? Vamos lá. Boa noite. Quem for chegando pode ir dando um oi aí, dar um joinha pra gente, pra ver se o som tá ok, tá bom? Eu vou compartilhando nas páginas enquanto isso, enquanto não deu horário ainda, só um minuto. Quem puder compartilhar, gente, pode compartilhar o vídeo, divide aí. Oi, Gustavo, obrigada. O som tá bom? Deixa eu colocar para público, né, gente? Porque eu acho que a privacidade aqui tá errada. Então, isso. Agora eu posso compartilhar e vocês podem compartilhar também o vídeo. Para compartilhar nas páginas. Então, ó, tô compartilhando na página da permuta, da Amasa. Valeu, mãe. Agora eu tenho suporte, gente. Minha mãe fica lá no quarto assistindo para me dar um ok sobre o som. E olha que ela nem gosta de política, hein? Vamos lá, ó. Publicando na página de Analândia também. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre Analândia porque a gente teve um retorno, eu tive um retorno muito bacana sobre a questão do município verde azul, tá? Eu acho que vale a pena a gente conversar de novo sobre esse assunto. Falta só compartilhar na página de perguntas e a gente já pode começar, ok? Também, se vocês quiserem deixar aí o comentário sobre os próximos temas, eu já fiz uma relação, mas eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês gostariam de falar, tá? Vou mostrar pra vocês quais são os temas que são mais comentados, que o pessoal tem gostado mais, mas também vou falar sobre outras coisas pra gente poder variar mais os assuntos, ok? Pronto. Todas as páginas estão curtindo e compartilhando. Vou só aumentar aqui pra eu poder ver os comentários de vocês. Obrigada, Catiele, direto de Brasília, professora lá de uma escola onde eu participei de um projeto muito bacana no ano que eu estive lá. Também vou contar isso pra vocês mais pra frente. Vanderlei, Maria Luísa. Bom, pessoal, vou demorar um pouquinho pra responder. Hoje eu vou fazer um esquema diferente pra ver se fica melhor a nossa conversa e mais contínua, sem tanta interrupção, né? Porque eu me perco um pouco com os comentários, mas eu adoro, pode continuar comentando aí, mandando o que vocês quiserem, tá? Esse vídeo de hoje, eu resolvi fazer um balanço de tudo que a gente fez, de todo esse primeiro mês de vídeos, de solicitação de acesso à informação, como foram as respostas, como que aconteceu todo o processo da denúncia de assédio moral, como está acontecendo, na verdade, porque ainda não acabou. Qual que é o retorno que eu tô tendo do povo que tem assistido, dos servidores de Sorocaba, do pessoal de Analândia. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem. Também vou falar um pouquinho hoje sobre a questão da denúncia que foi arquivada, porque acho que é um tema que surgiu num dos grupos que eu participo no WhatsApp e o pessoal quer saber sobre isso também. Então vou falar a respeito dessa denúncia. Posso falar um pouquinho sobre a questão da merenda também, não tem problema nenhum. Mas vou deixar bem aberto para que vocês participem também, tá bom? A primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre os resultados de todos esses vídeos que foram feitos. Nesse primeiro mês, eu fiz 6 vídeos, tá? O 7º eu não vou contar, que é aquele que eu fiz rapidinho, só para falar sobre os próximos temas. Atendendo também o pedido de uma amiga muito querida, que é a Flávia, né? Que ela pediu pra fazer o vídeo mais maquiada, que ela falou que é pra realçar isso, então tô maquiada. Estou com a camiseta, então também perguntaram sobre a camiseta, falaram de onde eu tiro essas camisetas, são de alguns grupos que eu participei já, né? Que eu participo até hoje, alguns trabalhos que a gente faz aí pelo Brasil, então é bem interessante. Com relação, voltando ao tema, né? Com relação à questão do cenário, também eu fiz aqui pra ver se melhora, só que eu percebi que na sala, não sei o que acontece, que sempre trava no início. Então, por isso que eu pergunto pra vocês se o som tá ok, tá? Bom, voltando ao balanço. Foram 6 vídeos que
foram feitos desde do dia que eu fui transferida para a junta militar. O primeiro vídeo que eu fiz foi aquele da transferência para a junta, que teve uma visibilidade muito bacana, embora fosse um assunto tão simples, mas que chamou muita atenção de todo mundo, do público, para assistir, e levantou alguns questionamentos a respeito das questões de transferências e remoções na administração pública. Como isso acontece, quais são as maneiras as formas corretas que isso aconteça, se existe legislação em Sorocaba ou não, e assim por diante. Perguntaram sobre a Analândia, a respeito também da legislação dos servidores públicos de Analândia. Eu não conheço, não tem nada disponível no site, então não posso comentar. Mas um dos próximos questionamentos que eu vou fazer para lá vai ser a respeito disso. Se existe um estatuto dos servidores públicos de Analândia, como que existe, qual que é o que rege, ou se eles estão sendo atendidos apenas pelo... Oi, Lídia, bem-vinda. Ou se eles estão sendo atendidos apenas pela legislação estadual e federal, tá bom? Mas por hora eu vou deixar a Analândia de lado, porque como a gente não tem a lei para falar efetivamente, a gente vai pegar mais leve nesse sentido. Com relação ao vídeo da junta, foi bem bacana, foi um retorno que eu não esperava de fato, né? Nós tivemos, acho que foram 1000 visualizações no Facebook, vou pegar a estatística aqui para ir falando para vocês, tá bom? Mas foi muito interessante ver que teve um retorno bacana. O tema que mais chamou a atenção em todo esse período foi a questão do assédio moral. Muitas pessoas me procuraram para fazer denúncias de assédio moral, para perguntar se era a forma correta, como proceder nessa situação, se precisa de advogado, se não precisa, quais provas que podem ser juntadas para você abrir um processo de assédio moral, várias questões nesse sentido. Com relação ao assédio moral, o que eu posso dizer? Como eu estou envolvida num processo de assédio moral, como todos sabem, né? Eu estou abrindo o processo dentro das regras da prefeitura. Segundo as regras da prefeitura, a gente tem que procurar, aqui de Sorocaba, tá, gente? Eles têm um manual sobre o assédio moral, como funciona, como deixa de funcionar, e o que eles consideram assédio moral e o que eles não consideram. Não me baseei só nisso, me baseei em jurisprudência, pesquisei bastante sobre o assunto, tive a ajuda do Elton, que é um advogado incrível, do Fábio Oliva, né, que todos sabem, entrou com o processo de cassação que hoje foi arquivado, né, depois a gente fala sobre isso, e de outros advogados amigos que sempre estão me orientando por trás de tudo isso para falar com vocês. Então, não necessariamente eu usei o manual da prefeitura. O manual da prefeitura é muito reduzido, então eu preferi usar o conhecimento geral para falar mais sobre o tema, sobre o assunto. O que acontece? Fui na semana passada lá abrir o processo de assédio moral, conforme eu tinha dito para vocês, na comissão. Foi agendado, né? Primeiro dia que eu fui não tive retorno, eles pediram para reagendar porque eles não poderiam me atender, porque eles tinham reunião e tudo bem. Conversei a questão do e-mail, que eles não recebem e-mail de outros, se não for e-mail institucional, eles não recebem e-mail de outra extensão. Então eu tive esse problema para enviar a denúncia por assédio moral. Quando eu fui na terça-feira passada, quando eu estive lá, só o Paulo que não me recebeu, mas os outros 3 integrantes da comissão me receberam, me ouviram e me deram as orientações de como funciona o processo de assédio moral, como funciona para abrir o processo de assédio moral. O que eles disseram? A princípio, eles ouvem a situação para poder, como que eu posso dizer, enquadrar nas regras que eles criaram do procedimento de abertura de assédio moral, de processo de assédio moral. Aí, como que funciona o processo segundo eles? Primeiro a gente é ouvido, depois eles orientam para que a vítima apresente as provas, né? Se tiver provas, cite testemunhas e assim por diante. Tem 10 dias úteis para fazer isso. Depois desses 10 dias, o que a gente faz? Eles vão encaminhar essas dúvidas, esse questionamento, parece que para o jurídico, alguma coisa assim, eu não consigo recordar ao certo qual que é a sequência lógica da coisa. Mas eles vão dar um encaminhamento para isso e vão tentar uma conciliação com os assediadores. No meu caso, como foram 5 transferências, né, porque uma não foi concretizada, mas teve a tentativa, então nessa tentativa, como foi na mesma secretaria, também vai ter um processo, alguma coisa aí envolvendo, eles orientaram que fosse feito separado por secretaria. E me questionaram sobre a continuidade do assédio, né, que segundo eles não é contínuo. Não é que segundo eles não é contínuo, mas eles acham que como foram várias secretarias, fica muito difícil para você
identificar o assediador. Eu vejo que é claro, né, para identificar dessa maneira, porque uma vez que você tem 6 chefes diferentes te removendo de lugar sem motivo aparente, só por necessidade de serviço, isso não garante, alegando que são ordens superiores e afins. Claro que você tem como tentar localizar quem que de fato está cometendo o assédio, né? Mas isso vai passar por processo, tem o processo que vai correr pela prefeitura, tem o processo que está correndo no particular, porque eu abri sim um processo no particular, né? Tenho 2 advogados me amparando nessa situação. Então a gente tem um outro caminho para percorrer, não só o da prefeitura, né? Principalmente quando há uma certa, não posso dizer desconfiança, mas há uma certa incerteza diante os atos da prefeitura, uma vez que muitas vezes dessas remoções partiram de motivos políticos, e aí gestores políticos na coordenação desses eventos complica um pouco a credibilidade do ato em si, né? Fica difícil da gente confiar que vai dar certo, né? A gente nunca vê ninguém falando, o processo de assédio moral deu certo, não sei o que, parece que o negócio não rende. Perguntei para eles a respeito também da questão do tempo desse processo, quanto tempo vai demorar para que esse processo seja encaminhado e tudo mais. Eles disseram que demora 1 mês e meio, no máximo 2 meses, dependendo da situação, do cumprimento dos prazos, da agenda das testemunhas e assim por diante. Relativamente achei rápido, não posso dizer que não. Mas não é o processo, não vai ser resolvido nesse momento. Nesse momento serão ouvidas as testemunhas, colocadas as provas e vai ser encaminhado para o jurídico, que então vai fazer toda a análise, vai apurar se houve ou não assédio, se vai punir ou se não vai, e assim por diante. E aí eu não sei dizer quanto tempo vai demorar, porque eles também não souberam precisar. Com relação ao assédio moral, acho que a maior parte do que eu tenho para dizer é isso mesmo nesse momento, mas se vocês tiverem alguma pergunta pode mandar, que daqui a pouco eu já vou respondendo, tá? O nosso vídeo de assédio moral, ele foi o vídeo um dos que mais teve visualizações nesse tempo de vídeo. Eu fiz o cálculo no domingo, né? Então, na verdade, já deve ter algumas visualizações a mais. Na verdade, ele foi o segundo. Primeiro foram as questões das transferências e remoções e depois a questão do assédio moral, né? Então, foram os vídeos mais bombásticos, assim, da nossa visualização aqui. No total, o assédio moral, ele teve 5.259 ações, entre visualizações, curtidas, comentários, tempo de reprodução do vídeo e assim por diante. Então foi um tema muito comentado. Vou voltar a falar sobre isso, porque mais pra frente vão ter outros passos, outras situações que vão acontecer, como que tá correndo esse processo, e eu quero deixar vocês a par dessa situação para que vocês possam também, quem sofre desse tipo de problema, possa recorrer e ir atrás dos seus direitos, tá? Não sofram, não fiquem sofrendo, não coloquem sim, denunciem, não façam como eu fiz, que esperei 6 vezes, achei que eles tinham esquecido de mim, e que eles foram 5 vezes, na verdade na 6ª eles conseguiram fazer a remoção, tá, gente? No primeiro sinal de indício de assédio, comecem a juntar provas, façam como eu fiz, eu juntei provas, eu tenho várias provas, documentem, façam por e-mail, por escrito, não façam nada sem ter documentado, entendeu? Se não tem testemunha, gravem, a gravação é válida desde que vocês estejam na conversa, tá bom? Legalmente falando. Então vale gravação sim, a pessoa pode até falar que não vale, mas vale, e todos os documentos, por exemplo, eu tenho e-mails, eu tenho ofícios, requerimentos, questionamentos, eu tenho várias provas a respeito da minha questão. Então é assim que a gente se precaver, né, numa situação dessa e pode tentar se defender desse tipo de caso, de situação. O segundo caso, eu acho que foi de maior visualização nesse primeiro mês. Eu acho que tem muita relação com a questão do tema principal que foi mais visualizado, que é assédio moral, que é a questão das transferências e remoções, né? Muitas pessoas tinham dúvida de como funciona esse processo. Vieram muitas perguntas para mim a respeito desse processo. Eu disponibilizei para vocês a questão da forma de que acontecem as remoções na área da saúde, conforme eles responderam. Falei também, publiquei nessa última semana a respeito de como funcionam as remoções na educação,
Acho que é muito importante vocês darem uma olhada lá, porque como a educação são mais cargos diferentes, né? Acho que é bacana dar uma olhada no que eles justificaram. Tá no meu blog, tá disponível lá pra vocês, tá bom, gente? Que mais? Sobre transferência e remoções. As pessoas, elas realmente se sentem desconfortáveis com essa questão da transferência imposta, né? Falamos sobre a questão da transferência, se for ser temporária, que ela tem que começar com a data de início e a data de fim, que ela não pode ser temporária aleatoriamente, então ela tem que ter um início e um fim para essa transferência temporária. Mesmo que seja bem do serviço, você tem que ter um tempo, tem que ser quando é temporário, tem que ter a data de início e a data de fim, não pode ser temporária eternamente, né? Porque é o que normalmente acontece. Com relação às transferências, tudo tem que ser documentado. Saiu uma resolução em julho do ano passado. Marinho Marte ainda era o secretário na época de Recursos Humanos, e ele regulamentou como que funcionam as transferências. E segundo a regulamentação, tem que vir por escrito, tem que pegar a ciência do servidor, no documento tem que vir a data de quando ele tem que assumir. Não é assim, imediatamente, urgentemente, a partir de agora, amanhã você está em tal lugar. Não, tem que vir a data, tem que comentar, tem que informar o servidor, para que o servidor se programe e faça com que essa transferência não seja desgastante nem para o funcionário, nem para a administração pública, muito menos para a população, que são os que serão atendidos pelo funcionário, seja ele super motivado ou mega desmotivado, chateado por estar indo contra a vontade, ok? Nosso terceiro maior tema foi o programa Município Verde Azul, que por incrível que pareça me surpreendeu a quantidade de visualizações, não por ser um tema menos importante, mas porque a gente estava vindo de uma quantidade de visualizações voltadas para a questão de transferências, remoções, assédio moral, essas coisas de permutas e tal, que era um público muito maior do que eu imaginava que eu tinha, né, voltado para a questão ambiental. Porque a gente mexe com a questão dos servidores, como Sorocaba são 12 mil servidores, então os outros temas, teoricamente, eu acreditava que ia ter mais visualização do que a questão do meio ambiente, né? E, por incrível que pareça, o meio ambiente, o programa Município Verde Azul, traiu muita gente para falar sobre esse assunto. Quais foram os resultados da questão do Município Verde Azul, né? Eu falei bastante sobre a questão lá de Analândia, porque foi uma solicitação de Analândia, mas surgiram perguntas também a respeito do pessoal daqui de Sorocaba, né? Uma ideia da Flávia ela sugeriu que eu falasse também quem são as pessoas que têm me ajudado, quem entra aqui, né? A Flávia entrou agora há pouco para assistir. A Sara, ela é a interlocutora aqui do programa Município Verde Azul aqui em Sorocaba há muitos anos. Então ela entende bastante do programa, foi ela que me alimentou com as informações durante a live e durante também todo o tempo de pesquisa para poder falar com vocês sobre o tema, né? Contei com outras pessoas que trabalham na Secretaria do Meio Ambiente de Sorocaba. Por que eu usei Sorocaba? Porque eu trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente e porque Sorocaba durante muitos anos ficou em primeiro lugar. Então, entre os 10 primeiros colocados. E teve sua colocação também em primeiro lugar em 2013. Então eu achei que seria interessante pegar alguém com know-how, com experiência, com resultados positivos, né, para falar sobre isso e mostrar o que aconteceu. Tive o retorno do interlocutor de Analândia, que é o Leandro Santarco, que a princípio disse que não era interlocutor. Aliás, ele alega que não é interlocutor, mas ele me mandou os e-mails e ofícios que ele encaminhou para o prefeito, para os responsáveis em Analândia para ajudar ele, e ele assina como interlocutor junto com aquele Rafael, que ele disse que também é interlocutor, e assim por diante. Tentei conversar com ele, conversei com o vice-prefeito Zé Ângelo, me coloquei à disposição para ir a Analândia, tentar conversar com o pessoal, com a equipe, para ver se a gente motiva, se a gente localiza alguém com perfil melhor. Leandro Santarco escreveu uma carta pedindo para sair da interlocução do programa. Então, pra gente ver se a gente localiza e coloca alguém que tenha vontade, que tenha interesse, que abraça essa ideia de cuidar do meio ambiente em Analândia, porque é uma cidade de 4 mil habitantes, bem fácil até para você conseguir bons resultados, né? Basta se dedicar um pouquinho, ter um tempinho voltado para isso. Zé Ângelo se mostrou super disponível e aberto, disse que ia falar com a equipe. Não conversei com ele hoje, vou conversar mais semana que vem para ver como ficou, porque no carnaval eu vou para lá e aproveito para conversar sobre isso com a equipe,
com o pessoal de Analândia e a gente fazer um trabalho bacana com relação a essas questões que a gente acha que são pequenas, né? A Regila tá pedindo para participar do vídeo, deixa eu só liberar ela aqui, gente. Eu não sei como faz isso, Regila. Se você quiser solicitar de novo, eu não sei, não tá aparecendo aqui mais. Ela tinha solicitado, mas sumiu aqui. Eu não sei, deixa eu ver se eu consigo aqui no aprovar e adicionar. Tá, aí funciona esse negócio, né? Tô aprendendo ainda, mas vamos lá. Bom, mas enfim, foi esse o resultado que eu tive. Parece que aqui na Secretaria do Meio Ambiente também, depois do vídeo, ou não sei se por causa... Eu não sei, eu acho que nem foi por causa do vídeo. Eu acho que já tinha uma resposta muito negativa com a questão do secretário ter dormido no dia do evento. E aí o secretário resolveu reunir a equipe e está investindo bastante na questão de tentar levantar a pontuação, a classificação de Sorocaba novamente na questão do programa Município Verde Azul, ok? Ah, gente, eu inverti, não foi transferências não, que foi o segundo, foi transparência. Transferências e remoções foi o quarto lugar. Mas tudo bem, eu já falei sobre as transferências, vou falar sobre transparência. Transparência foi bacana. Tive visualização de muitas pessoas, não só de Sorocaba. Ui, o Elton, será? Deixa eu ver aqui. Vê se melhorou, Elton, o som. É que eu fiquei rouca também no coisa. Melhorou o som aí, gente? Eu tentei colocar o microfone, mas deu chiado. Vou tentar colocar novamente pra gente ver se melhora, tá bom? Se piorar, vocês me avisem. Que não deu certo. Bom, vamos lá. Melhorou, tá ruim, tá chiado? Como que tá o som aí, gente? Dá um ok pra mim, que aí eu continuo falando da transparência. Que acho que transparência é o tema, um dos mais legais, assim, com um retorno muito mais bacana também em relação a algumas solicitações, tá? Melhorou, gente, o som, o Elton? Que falou que estava baixo. Melhorou aí? Hildo está assistindo. Bom, vamos lá. Então, a questão da transparência. Como que foi que rolou a questão da transparência? O dia do vídeo da transparência foi um dos vídeos que eu achei muito ruim. Que ficou... não que foi ruim pelo conteúdo, mas foi ruim porque todo mundo ficou desesperado, porque ainda estava muito recente a questão das transferências. O pessoal da saúde estava muito desesperado por causa da questão da febre amarela, que começaram a vir várias transferências aleatórias. Ah, você vai para tal lugar, você vai para tal lugar, sem vir nada notificado, simplesmente por causa da necessidade da vacinação, né? E eles queriam saber qual era a forma correta de proceder, porque teria que modificar o horário. E isso era ruim para eles, então teve toda essa questão. Obrigada, viu, gente, pelo retorno aí. Aí ficou meio confuso o tema, eu não consegui levar o tema da transparência tão a fundo, mas agora eu acho que eu posso até dar uma reforçada com vocês. O que foi legal desse período de transparência? Eu fiz várias solicitações para a prefeitura, né, com relação a vários assuntos. Por exemplo, foi a questão da remoção quais as formas de remoção na saúde, quais as formas de remoção na educação, solicitação de acesso à informação, as questões das notas fiscais do assessor Carlos Henrique de Mendonça, que é o assessor que entregou coxinha para o servidor, né? Com relação à verbinha. Teve solicitação de acesso à informação relacionada à questão de desvio de função. Tive solicitação de acesso à informação, fiz 3 ou 4 de meio ambiente no domingo. Acho que, não, desculpa, foram 3 de meio ambiente no domingo. Estou aguardando ainda resultado, resposta. E uma questão a respeito da junta militar. Acho que foram 6 ou 7, eu vou relacionar isso depois para vocês e vou colocar o resultado de cada uma. Com relação à saúde, foi respondido dentro do prazo de 20 dias, porque a LAI, o prazo da LAI é claro, né, dentro da lei, que o órgão público tem que responder em 20 dias. Se não responder em 20 dias, ele tem que prorrogar por mais 10. Essa prorrogação ela tem que ser feita no 20º dia e muito bem justificada. Senão pode recorrer, entra com recurso. Se não responder nos 5 dias de recurso, a gente pode recorrer ao Ministério Público e assim por diante. E isso causa um impacto muito grande na administração pública. É muito prejudicial, tanto na questão do ranking de administração pública, quanto na questão de
de processos mesmo que o Ministério Público pode aplicar com relação à falta de informação, à negativa e tudo mais. A regra na transparência é a informação, o sigilo é a exceção. Então, assim, são poucos os casos que eles vão negar a informação para a gente. Eles vão negar em casos de ser informação que seja direcionado à vida pessoal do servidor, à vida pessoal de alguém, ou que seja alguma coisa que coloque em risco o município. Tem alguns itens assim, são coisas simples, mais graves, né? No restante, no que toca a questão financeira, para onde vão os recursos públicos, como está sendo gasto, isso tudo cabe sim na lei de acesso à informação e a gente tem direito de saber. A gente tem direito de saber por que alguém está fora do seu lugar de trabalho e qual o motivo de estar lá, se tem alguma justificativa, por que está lá e assim por diante, né? Com relação à saúde foi respondido nos 20 dias. Com relação à educação, foi muito, muito, muito vago, que me gerou um segundo problema, que era saber como é que eu ia recorrer àquela resposta que eles tinham me dado. Eles me deram uma resposta que era para eu entrar no site, procurar no site, que tinha os links lá, não sei o quê, de acordo com o jornal do município. Então, ou seja, eu tinha que entrar jornal por jornal do município para localizar a resolução, quando tinha tido edital e ver qual que era a forma de remoção no caso da educação. Muito complexo, né, gente? Eu não tinha noção nenhuma de quando tinha tido edital, como é que eu ia sair procurando 300 mil jornais que estão à disposição no site da prefeitura, né? Aí eu entrei com um pedido de informação para saber como que eu entrava com recurso para ter essa informação comigo. Como que eu entro com o recurso? Então, eles me mandaram um manual, que deveria estar disponível no site, mas não está. Do passo a passo de como entrar, como fazer o recurso. Aí você entra num link X lá do ESIC, você clica em outro local, faz um novo cadastro e então no corpo da solicitação você coloca que você está entrando em recurso de acordo com tal solicitação. Então você tem que colocar lá que é um recurso, tem que colocar a solicitação e o porquê que você quer entrar com o recurso, porque você não foi atendido, claro, né? Ou se você foi atendido parcialmente, que foi o caso dessa situação e assim por diante. Foi bacana que eles responderam rápido. Aliás, de uns tempos para cá, eles estão sendo mega prestativos e rápidos na resposta. Achei que vale a pena fazer um elogio para isso. As minhas solicitações têm sido respondidas prontamente, por incrível que pareça. Não sei se é difícil, tirando essa questão do meio ambiente, que vai demorar mesmo, porque eu sei que tem bastante dados para solicitar. Mas foi bacana. Aí eles me responderam, aí eu questionei a respeito do recurso, eles disseram que era daquela forma e tudo mais. O recurso foi respondido dentro do prazo de 5 dias. E esse prazo, gente, não são 20 dias úteis, nem 5 dias úteis. São 5 dias corridos e 20 dias corridos. Responderam o recurso dentro dos 5 dias. Assim, tipo, acho que o primeiro recurso foi no 5º dia. O segundo recurso que eu entrei foi a respeito de uma solicitação que eu fiz para a prefeitura a respeito de funcionários que estão fora do seu local de trabalho. Por exemplo, auxiliar de educação, que está na Secretaria da Saúde. Auxiliar de almoxarife, que está lá no jurídico, que está no passo. Por que esse pessoal está fora? Tratador de animais que deveria estar no zoológico, que está em outro parque. Qual é, né? Por que está essa situação? Então, a gente eu gostaria de saber o motivo, porque isso pode gerar um prejuízo muito grande para a administração pública, porque a pessoa pode entrar depois, no futuro, com processo de desvio de função. Afinal de contas, quem prestou concurso para auxiliar de educação tem que estar lá cuidando das crianças e não fazendo serviço administrativo. Assim como tem auxiliar de administração que está na educação, cuidando de criança, quando deveria estar fazendo atividades administrativas, que é o que diz a súmula de atribuições do cargo, tá? Então, esse pedido foi muito interessante. Eles me responderam que eu não estava fazendo um pedido de informação, então eles não responderiam dentro do prazo da LAI, né? A LAI é a Lei de Acesso à Informação, porque não era um pedido de informação, e sim uma denúncia. Aí eu fiquei meio assim, não entendi o que era, achei que eles estavam tentando me confundir. Talvez, não sei. Aí entrei no pedido, porque aí eu já sabia como recorrer. Entrei naquele esquemão lá, básico, para fazer o recurso. E solicitei que fosse reconsiderado, que fosse devolvido para a questão de informação, uma vez que não era um pedido, uma denúncia. E sim
uma informação a respeito de como é o procedimento para que servidores de outras secretarias trabalhem em secretarias que não têm relação com a sua de origem, né? Como é o caso da educação e da saúde, como é o caso do tratador de animais que está no parque, por que ele não está cuidando de animal, ele está, sei lá, fazendo o que no parque, assim por diante, né? Várias situações. Ah, tem também um pintor que está na Secretaria de Cultura, tem várias situações. Esses dados eu levantei pelo portal da transparência, também vou deixar o print da tela para vocês vocês possam acompanhar depois, tá bom? Na verdade, eu não vou deixar o print a princípio, porque o print pode gerar algum constrangimento com o servidor. Mas se alguém tiver interesse, pode me chamar que a gente conversa sobre esse assunto com mais calma. Acho que é melhor. Mesmo porque a denúncia se concretizar, porque pelo que diz na resposta da prefeitura, é uma denúncia. Então, talvez eles mesmos encaminhem essa denúncia ou que eles resolvam a situação lá na prefeitura para que não chegue a ser denunciada. Eu não sei, a gente vou acompanhar para ver o que é. Mas foi bastante interessante. Aí entrei com esse recurso e eles me responderam hoje, com 4 dias. Eu entrei no domingo com o recurso, eles me responderam hoje que eles vão atender dentro do prazo da lei, eles entenderam como uma situação de informação e vão responder dentro do prazo da lei, ou seja, até dia 16 agora de fevereiro, porque eu fiz a solicitação domingo. Com relação ao meio ambiente, eu já disse que vai demorar um pouquinho mais, né? Vamos aguardar que logo, logo eles respondem. Porque tem 20 dias, eu fiz no domingo, então também vai dar lá pelo dia 16 mais ou menos, então tem que aguardar. Sobre a junta militar, eles responderam direitinho, dentro do prazo, me mandaram a lei, me mandaram o regimento, ok, tudo certo. Acho que assim, de questões de pedido... Ah, não, tem um pedido de informação muito importante, que eu acho que é o que todo mundo deve estar esperando aí, né? Solicitei há um tempo atrás a prestação de contas, mas eu quero nota por nota de quanto o assessor Coxinha gastou em verbinha e onde ele gastou. Quero saber o que ele está fazendo com 5 mil reais por mês. Cada vez que ele pega a verbinha, ele ganha 5 mil reais. Por que o meu questionamento é preocupante? Eu me preocupo com essa questão dessa verba, né? Todo mundo, mas é só o assessor Coxinha? Não. É o assessor Coxinha porque ele trabalha no gabinete do prefeito. As unidades de saúde, antigamente, elas tinham essa mesma verba, só que no valor menor. Se eu não me engano, era R$1.000. A princípio foi reduzindo. E segundo algumas pessoas que eu consultei, parece que hoje as unidades de saúde não recebem mais esse recurso. Eu não sei se a educação está recebendo, né? Mas eu acredito que não também, porque houve uma contenção de gastos mesmo por causa da crise, coisa e tal. E retiraram da saúde, por exemplo, esse recurso. O que é esse recurso de verbinha? Esse recurso de verbinha é uma verba mensal para pequenas manutenções. Por exemplo, quebrou uma torneira. Eu não vou abrir uma licitação para conserto de torneira. Eu preciso consertar aquela torneira agora, a licitação vai demorar 3, 4 meses e é um valor muito pequeno. Então, esse recurso serve para esse tipo de manutenção. Quebrou uma lixeira, eu preciso comprar uma lixeira de pedal. Compro uma lixeira de pedal e reponho a unidade de saúde, né? Estou falando sobre saúde porque é o que eu mais trabalho, né? Sim, a verbinha é dinheiro público. Eles usam no site, no portal do município, tá como ter 5 mil... Tá como o nome dessa verba, tá como despesas de adiantamento para viagens, alguma coisa assim, tá? Depois eu dou o nome certinho para vocês. Solicitei do assessor Coxinha e eles me disseram que tinha deferido, ok, liberariam a prestação de contas, só que eu teria que ir na prefeitura protocolar o pedido protocolar o pedido para vistas no processo, para eu dar uma olhada no processo, eu tinha que ir na prefeitura para ver esse processo, protocolar e ver o processo. Cheguei na prefeitura no protocolo geral, fui super mega bem atendida, não tenho o que reclamar, os funcionários são sensacionais do protocolo geral. Uma delas me auxiliou, né, disse para eu ir até a Casa do Cidadão, pegar um protocolo lá, um documento, fazer a solicitação de vistas ao processo com permissão de cópia, e aí eu coloquei no documento que eu queria digitalizada ou fotografada, entendeu? Então eu posso fotografar essas notas, essas coisas. Aí o que ela falou? Eu falei assim, olha, só que como aqui o nosso Xerox custa 20 centavos, eu recomendo que você suba na fazenda, dê uma olhada nesse processo para ver se compensa. O processo tem quase 400 páginas, 20 vai dar uns 80 reais, vai ficar uma fortuna, né? Então eu falei, vou colocar como pedido de cópia, digitalização e fotografia, mesmo porque fica muito mais fácil para disponibilizar para vocês depois, né? Aí folheando lá, eu vi que tinha 480 reais em refeição, mas eu não sei dizer, eu não lembro onde que é, quando chegar eu disponibilizo para vocês, ok? Mas é interessante que
o gabinete tem gasto esse valor todo, com refeição, com coisa e tal, não está tendo nenhum controle desse dinheiro efetivamente, porque se está reduzindo da saúde, poderia estar reduzindo esses 5 mil reais do gabinete também, né, gente? Vamos combinar que se vem gente de fora, cada um que financie, porque muitas vezes o próprio município pode financiar a refeição das pessoas quando manda para outra cidade, né? É legal a gente receber? É, mas nós estamos em condição de receber? Nossas unidades de saúde têm medicação para atender, tem médico, tem enfermeiro, está em condições de atender, né? De dispor desse dinheiro para pagar, sei lá o que, né? Que depois a gente vai saber. Mas essas são as questões que eu quero fazer com relação a essa verbinha em específico ao do gabinete. Eu quero fazer com o restante também, mas eu escolhi um só porque, como é muita coisa, fica mais fácil de fazer. Então, eu quero saber onde ele está gastando. É um direito nosso e eu quero saber por que na hora de priorizar onde vai ser gasto, não corta esse dinheiro. Corta de outro, corta da saúde, corta da educação, mas não corta do gabinete, entendeu? Qual a justificativa para não cortar do gabinete, né? É por isso que eu solicitei. Esse, por incrível que pareça, foi o quinto assunto, foi um dos mais comentados também. O pessoal está muito interessado em saber, talvez pela questão de ser o assessor do Coxinha, que entregou Coxinha para o servidor, mas também por saber, né, que é bastante dinheiro por mês para você gastar com qualquer coisa. Então vamos repensar e ver onde que a gente vai colocar melhor nosso dinheiro, né? O sexto e último assunto foi a questão da transferência para a Junta Militar, que eu já tinha comentado com vocês. E acho que nem cabe eu falar muito sobre isso, porque foi um assunto que gerou curiosidade, acredito, porque todo mundo soube, todo mundo acompanhou como foi o processo da minha transferência, que foi bem pesado, foi complicado, né? Precisei de ajuda de médicos, de profissionais, várias situações. Então foi um tema que eu acho que gerou mais curiosidade pela situação, porque pelos meus amigos que me conhecem, do que pelo assunto em si, né? Então, acho que foi bacana também o tema e jogar essa situação. Muitas pessoas querem ir para a Junta Militar, acho legal. Façam a solicitação no RH, tem um formulário lá de transferência, você coloca lá que você quer ir para lá, porque a Junta está precisando de funcionário, né? Segundo o tenente. E aí, se vocês quiserem ir, pode ser que ele chame vocês para uma entrevista e vocês tenham essa oportunidade de trabalhar na Junta Militar, né? Próximos passos de toda essa saga, essa maluquice desse último mês, o que gerou. Amanhã eu vou para a prefeitura, além de resolver alguns problemas com relação aos processos e tudo mais, eu vou protocolar no Ministério Público a denúncia do Fábio Oliva, porque hoje foi o pedido de cassação e, por incrível que pareça, a unanimidade dos vereadores, eles arquivaram o processo. Eles não consideram alteração de um meio público, né, de um documento oficial, como um problema grave. Uma coisa que os vereadores precisam entender, que a função deles é fiscalizar, independente se o negócio é pequeno ou se o negócio é grande. A corrupção, ela começa das pequenas corrupções, desde a criança que pega o lápis do coleguinha e não devolve, desde a fura-fila, que você está lá e fura-fila e se aproveita. Essas coisas, essas situações são essas pequenas situações que geram as grandes. Dizem que a corrupção, ela, na verdade, a gente só não é mais corrupto porque a gente não tem oportunidade de roubar. O povo não é mais corrupto por isso, né? Diz que a corrupção já é da pessoa, embora eu discorde, mas, de fato, muitas pessoas precisam da oportunidade para roubar mais ou menos, né? Para meter a mão no dinheiro é fácil, né? Desde que tenha oportunidade. Então, acho que eles erraram feio, acho que eles deveriam ter aberto, sim, o processo de investigação, porque a CPI não condena ninguém. Ela serve para apurar uma ilegalidade, uma irregularidade e verificar se a denúncia é ou não real. Então, eles pecaram feio nessa questão de não abrir o processo e ainda arquivar por unanimidade. Espero que, de fato, eles encaminhem para o Ministério Público. Mas se eles não encaminharem, ok, porque eu estou levando lá amanhã também para protocolar o documento e dar continuidade ao processo, porque acredito que o Ministério Público vai entender da mesma forma que eu, da mesma forma que o Fábio Oliva, que foi um crime, sim, contra a fé pública, né? Quando você altera um documento público, você tira a credibilidade do serviço público, você tira a credibilidade do documento público. Isso é um problema muito sério, né? Porque a gente perde essa... teoricamente, o que vale mais perante a lei, né? O documento público. É aquilo que diz que é o que é certo, o que é errado, a legislação e tudo mais. Então,
foi sim grave, acredito que deva ser corrigido mais para frente e vamos encaminhar para o Ministério Público para ver como que vai recorrer. Acho que por hora, por hoje, acho que é só isso. Eu queria até pedir para vocês, eu tenho algumas sugestões de temas, né? Alex me pediu para falar sobre a marcha contra a corrupção. Eu quero falar sobre isso sim, mas como está na correria desse tempo, eu vou deixar para usar esses temas mais abertos para quando não tiver nenhum assunto. Por exemplo, semana que vem eu queria falar sobre o caso do assessor Coxinha, mas o prazo vence no dia 16, no dia 16 não, dia 19, 29, dia 9. Vai vencer semana que vem, mas aí não vai dar tempo deles me responderem de ir até lá fotografar e falar com vocês. Então eu vou deixar para depois do carnaval a questão do assessor Coxinha, tá? Sobre a questão de desvio de função, eu vou falar depois do dia 16, que é quando vem o retorno da questão do questionamento que eu fiz. Quero falar sobre funções dos vereadores, porque depois de hoje a gente precisa reforçar e mostrar para eles que a gente não é idiota, que a gente sabe o que é a função do vereador, o que eles têm que fazer. Afinal de contas, eles nos representam, eles têm que fazer alguma coisa. E se há uma denúncia, eles têm que investigar. Não importa se o meu amigo está sendo investigado. Eu preciso apurar e provar que ele é culpado ou que ele é inocente. Ponto. Não tem outra justificativa. Vou falar também sobre controladoria na escola, o projeto, né, que vocês pediram para falar também, que foi a Flávia, acho que foi um pedido da Flávia. Mais para frente também, vou esperar também. Esses dois temas eu vou intercalar para ficar melhor. Quero saber qual o tema que vocês querem que eu fale e quero aproveitar para falar também que um dos temas solicitados foi desvio de função. E talvez esse caso encaixe bastante na questão do processo, desse pedido de informação que eu fiz das alterações das pessoas fora do seu local de trabalho. Sim, o plenário estava vazio. Eu vou responder as perguntas porque eu dou uma relaxada, que eu acho que eu falei muito atropelado já, gente. Aí vocês, qualquer coisa, vocês podem ir falando nesse meio do caminho, tá bom? O Alex falou, né? Uma pena que o plenário da Câmara estava vazio. Sim, tem dois problemas a respeito da plenária da Câmara. O horário da sessão é horroroso. Eles não têm noção, eles fazem esse horário, acho que propositalmente pra gente não assistir. Porque quem está trabalhando não pode assistir no local de trabalho. Quem está trabalhando não pode ir até a Câmara para assistir. Quando foi aquele caso ano passado do reajuste, eu não lembro se foi da questão da luz ou do reajuste, que lotou a plenária, do transporte, teve aquela situação toda. Por que lotou? Porque muitos servidores abonaram ou descontaram horas e foram até a plenária para pressionar os vereadores. Eles têm que entender que a gente pressiona eles de qualquer jeito. Então, já que eles querem fazer nesse horário, eles que fiquem espertos, porque a eleição em 2020 está aí, passa rapidinho, e eles vão ser cobrados disso em 2020, porque eu vou fazer questão de lembrar dessa situação dos votos que eles fizeram até agora. Embora eu não vote aqui, eu vou fazer questão de lembrar como eu fiz na última eleição. Mas é um problema. Mas também falta um pouco de participação e de vontade. As pessoas ficam receosas de participar nas audiências. Eu não sei se com medo de retaliação, principalmente os servidores. Tem outras situações. Mas vale a pena lembrar que se a gente participar, se a gente cobrar, com certeza a gente vai ter uma resposta melhor dos vereadores. Eles não vão ficar em cima do muro, não vão ficar lambendo o prefeito, porque vereador não é amigo do prefeito, ele não está ali para ser amigo do prefeito, ele está ali para legislar em favor da população e da maioria. O que significa isso? Não importa o meu partido, não importa se o prefeito é meu amigo, não importa se o meu vizinho está ali, está sendo com problema, importa que a vontade da população tem que ser respeitada e tem que prevalecer. Ou seja, é a função deles. Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Deixa eu ver a próxima pergunta, porque eu vi que tinha bastante pergunta aqui. No momento não recebem nada. Eu vou falar também sobre a terceirização mais para frente, né? E posso falar a respeito desses 3% de aumento também, se vocês acharem que convém, a gente pode fazer uma live, talvez na semana que vem mesmo, porque tá mais tranquilo antes do feriado e tá recente a questão da votação, para a gente falar sobre os 3% de aumento, né? E a barganha dessa cesta de produtos de higiene, esse negócio todo aí, tá? Posto de segundo o Elton, o posto de saúde mal recebe R$1.000. Alex pode confirmar. Alex, você sabe me dizer se está recebendo alguma coisa numa unidade de saúde?
R$ 5.000 por mês de verba e as unidades sem nada. Ah, tá, ele falou que não. Educação pode usar a verba da PM para algumas coisas. É verdade, a educação ainda consegue fazer alguma coisa com a verba da PM. Bem interessante isso. Diferente da gente, que a gente... A gente não, né? Desculpa, porque eu já não sou mais saúde, mas a saúde não tem esse recurso e outras secretarias também não têm. Vamos ver... Sobre a lei, realmente a lei pegou muitos políticos bebendo cerveja com dinheiro público. Inclusive tem o projeto Serenata de Amor, gente, eu posso deixar o link para vocês. O pessoal é incrível, eles criaram uma forma e foi assim que eles pegaram deputado tomando cervejinha com dinheiro público, né? Devolveram o dinheiro, mas não importa, né? Devolveu porque foi pego, senão não teria devolvido. Então acho que a gente tem que estar de olho mesmo. Transparência é o alicerce fundamental da democracia, sim. Posso fazer um vídeo sobre o controle social, porque o controle social só é feito se tiver transparência. Não existe transparência sem controle social, assim como não existe controle social sem transparência, tá, gente? Régila, muito obrigada pelo retorno e pela participação. Deixa eu ver. Olha, gente, eu não sei, porque esse negócio aqui não dá pra eu ver sempre quem tem. Tem mais alguma pergunta que ficou sem responder? Não, né? Acho que é só isso no momento. Acho que são essas as questões que eu queria colocar para vocês. Vou colocar no blog a tabelinha lá de como foi como que a gente tem, quais os resultados dos nossos vídeos, como que foram vistos e tudo mais, para que vocês possam acompanhar melhor também e ver se tem alguma coisa. Deixa o comentário de vocês. Eu vou fazer uma enquete nas páginas a respeito dos próximos temas. Então, por favor, votem nas enquetes, coloquem aqui nos comentários o que vocês querem ver nos próximos vídeos, para que eu possa preparar um material bem bacana para a gente conversar sobre isso e muito mais, né? Estou aqui mais para esclarecer dúvidas mesmo, para ajudar que nada seja feito fora da lei e que a gente tenha que a gente tenha os nossos direitos respeitados, mas que também a gente atue dentro da lei, né? Eu, como servidora pública, prezo muito por isso. Acho que os servidores têm que mostrar, sim, que estão dentro da lei, mas eles têm que ser respeitados, primeiramente ser respeitados. Hoje o funcionário público não é respeitado, tá aí esses 3% ridículo para provar isso, e além de tudo ainda tem a questão de toda a forma de condução e de gestão de pessoas que não existe de fato na administração pública. Eu falo isso com toda certeza, porque eu sou servidora e simplesmente não há conversa entre servidor e gestão de pessoas, na verdade recursos humanos, né? Simplesmente são imposições, são ordens que são dadas e a serviço com a justificativa que é a bem do serviço público, ok? Gente, compartilhem o vídeo, convidem seus amigos para assistir. Eu sei que eu sou meio ruinzinha de vídeo, mas eu prometo melhorar, né? E vamos divulgar as informações, que informação de fato é a maior arma que a gente tem e é o que a gente pode usar contra governos, contra ditadores, contra comunistas, como todo mundo quer falar de comunista, contra o pessoal com os coxinhas, com todo mundo que quer fazer com que as coisas não andem conforme deveriam andar, ok? Vou deixar lá no blog, compartilhem o blog também. Para quem não tem Facebook, tem o link do YouTube, vai estar disponível no YouTube também, ok, gente? Boa noite. Quero agradecer... deixa eu aproveitar que hoje eu quero fazer um agradecimento a todo mundo. Quero agradecer primeiro a Tami, que arrasou hoje no meu cabelo, fez uma sucessão. Quero agradecer também a Milena, que é a minha dermato, que está dando um trato na pele, porque diz que eu tenho que ficar bem nos vídeos, tanto a Tami quanto a Milena disseram isso, né? Então, que é para aparentar uma imagem melhor no vídeo, então estou cuidando para vocês. Quero agradecer o Elton e o Fábio Oliva por me darem o suporte jurídico. Quero agradecer o Hudson, um grande amigo aí meu, praticamente um hacker, que é ele que me ajuda com a questão, essa parte de tecnologia. Quero agradecer a Ati, porque está sempre me incentivando a fazer esses vídeos, essa maluca, ela que teve a ideia do blog há anos atrás e assim por diante. Todo o pessoal de Analândia que me deu ajuda, o pessoal da Amasa, que se eu estou aqui hoje é porque a Amasa me fez desse jeito, né? Me dá injeção de gás e de estímulo todos os dias.
E todos os meus amigos ativistas, o pessoal da Frente pelo Controle, né? Que tem me acompanhado, tem me dado um suporte aí para poder falar com vocês e incentivar e motivar todo esse caminho. E agradeço a todos vocês que assistem todas as semanas, essa pessoa que gagueja, que erra, mas hoje foi legal a questão dos comentários pro final, então acho que foi bacana. Acho que é isso, gente. Alex, que tá sempre aí também, que eu tenho visto que tem entrado toda vez para assistir, esse pessoal que tá fiel aí no canal, muito obrigada mesmo, gente, e vou aguardar a opinião de vocês a respeito dos próximos temas, tá bom? Uma boa noite e até semana que vem, ok?